Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Bom dia, bom sábado para você. Nós estamos aqui na nossa revisão de véspera para o concurso do IBGE, que será amanhã. Nós vamos trabalhar aqui o conteúdo de noções de administração geral para o concurso do IBGE. Bem, gente, eu peguei aqui apenas questões cobradas pela FGV nesse ano de 2022. Temos questões fresquinhas e questões que eu aposto que a sua banca vai cobrar esse assunto. Ela vai martelar nesse assunto para a sua prova amanhã. Então, hoje nós vamos resolver essas questões, vamos fazer esta revisão, esse revisaço para a sua prova no domingo. Então, vamos lá, eu vou trocar a tela aqui para a gente já começar. Bem, gente, vamos aqui para a nossa primeira questão. Como eu disse, vamos resolver questões fresquíssimas da FGV. Essa questão foi cobrada agora no mês de março para o concurso da Controladoria Geral da União, tá? Para o cargo de técnico federal de finanças. Então, vamos lá. Em meio à adoção do teletrabalho, um departamento passou a controlar o trabalho semanal de seus técnicos, conforme apresentado na tabela a seguir. Com base exclusivamente na tabela acima, gente, eu botei aqui embaixo, tá? A tabela. O técnico com maior eficiência na semana 1 foi. Bem, gente, a questão aqui, ela quer saber se você conhece o conceito de eficácia e eficiência, e nós trabalhamos muito aqui no meu canal, trabalhamos muito também nas minhas aulas sobre esses dois conceitos. Então, para descobrir aqui qual foi o funcionário que teve mais eficiência na semana 1, a gente vai precisar utilizar a tabela. Aqui, gente, nós vemos a quantidade de horas trabalhadas, os nomes dos técnicos e a quantidade de processos. Aqui a gente vai trabalhar a divisão e a gente vai dividir a quantidade de horas trabalhadas pela quantidade de processos. Então, vamos lá. A gente vai começar pelos mais simples, tá, gente? 28 por 10, eu vou ter aqui 2,8. E 32 por 10, eu vou ter aqui... Deixa eu aumentar bem a tela para vocês. 32 por 10, eu vou ter 3,8. 34 por 11, eu vou ter 3,09. 40 por 12, eu vou ter uma dízima aqui, tá, gente? 3,33. E 42 por 13, nós vamos ter aqui 3,23. Então, com isso, a gente consegue visualizar que quem conseguiu ver mais processos em menos tempo foi a Denise. Então, basta que a gente procure o nome Denise no gabarito, tá? O que eu aconselho você a fazer? Leia primeiro o comando na questão para saber se você precisa ler o texto. Isso aqui, gente, é tudo balela, ó. Não tinha necessidade da gente ler esse texto, tá? Bastava que a gente lesse aqui, com base exclusivamente na tabela, o técnico com maior eficiência na semana 1 foi. Bastava que a gente lesse isso, tá? Em contrapartida, se você precisar, na hora da sua prova, realizar algum cálculo, por mais simples que seja, efetue o cálculo. Não vá no olhômetro. Efetue o cálculo certinho. Porque muitas das vezes você vai no olhômetro e você erra uma questão, muitas das vezes, gente, fácil. Essa questão é considerada, para mim, uma questão muito fácil. Então, é uma questão que vai ter um nível de assertividade muito alta. Então, você errar uma questão dessa é crucial para a sua colocação ali, para a sua nota geral na prova do IBGE. Então, vamos aqui marcar o gabarito, letra D, Denise. Vamos à próxima questão. O gerente do setor de ouvidoria de um órgão público criou o Programa de Excelência no Atendimento, cujo objetivo é reconhecer a excelência e a qualidade do trabalho dos seus funcionários. Os servidores que se destacam no atendimento aos cidadãos que procuram a ouvidoria do órgão são homenageados pelo gerente em cerimônia pública e recebem dele uma placa e uma medalha de condecoração. Na situação acima, o gerente exerce a função administrativa de... Bem, gente, aqui ele está querendo saber qual é a função
tá? A função administrativa dentro do meu processo. E eu já sei que o meu processo é o meu processo de planejar, organizar, dirigir e controlar. No meu processo de planejamento, eu vou definir os objetivos da minha organização. Na minha função organização, eu vou pegar os recursos necessários para alcançar os meus objetivos e eu vou arrumar, eu vou organizar, eu vou alocar recursos. Não esqueça, a FGV, ela gosta muito de colocar nas questões exemplos de pessoas dentro da organização. E aí você esquece que a pessoa na organização é o recurso humano da sua organização. E aí, sabendo que a minha função dirigir é a função onde eu lidero, onde eu motivo, onde eu comunico, onde eu lido com pessoas, você vai lá e erra o gabarito. Porque você acha que arrumar as pessoas na organização, trocar as pessoas de cargo dentro da organização, faz parte da função dirigir e não faz. Quando eu estou trabalhando com um cargo, quando eu estou trabalhando na estrutura da minha organização, no meu organograma, eu estou trabalhando na função organização. A minha função dirigir, eu vou liderar, eu vou exercer ali o estilo de liderança. Eu vou motivar e eu vou comunicar as pessoas dentro da minha organização. Na função controle, eu vou definir os padrões necessários, eu vou medir, eu vou avaliar, eu vou mensurar para saber se tudo o que eu estou fazendo vai me levar ao meu objetivo. Se eu entender que sim, que vai me levar ao meu objetivo, eu mantenho o curso. Se eu perceber que uma coisa ou outra eu preciso modificar, eu traço um novo planejamento, tá bom? Eu vou traçar um novo curso de ação. Por isso que o meu processo administrativo é um processo cíclico. É um processo retroalimentador. Porque depois de exercer a função controle, eu traço um novo planejamento, tá bom? Vamos voltar aqui ao enunciado da questão. Vamos lá. O gerente, ele criou um programa e o objetivo desse gerente é reconhecer a excelência e a qualidade do trabalho dos seus funcionários. Ele quer reconhecer os servidores que se destacam no atendimento aos cidadãos, dos cidadãos que procuram a ouvidoria do órgão. E ele vai homenagear esses servidores em uma cerimônia pública. Eles vão receber uma placa e uma medalha de condecoração. Se eu tomo essa atitude com o meu servidor, você concorda que eu vou estar motivando o meu servidor? Imagina só como eu vou ficar feliz se eu for condecorada, se o meu trabalho for reconhecido. Eu vou trabalhar mais motivado, gente. Então, aqui eu vou estar exercendo a função direção, porque aqui eu vou motivar o meu servidor. Aqui, monitoramento faz parte de controle, tá, gente? Então, vamos aqui à próxima questão. 2 órgãos públicos, A e B, tinham o mesmo objetivo: digitalizar todos os serviços por eles oferecidos ao público. Após muitos estudos e reuniões de avaliação de alternativas, o órgão A optou por abrir uma licitação. Então, a A vai abrir uma licitação para a contratação de uma empresa terceirizada que pudesse implementar a digitalização dos serviços do órgão. Por outro lado, o órgão B decidiu abrir concurso público para contratar profissionais da área de tecnologia da informação capazes de executar o projeto de digitalização dos serviços. Ao final do mesmo período, ambos os órgãos conseguiram deixar seus serviços totalmente digitais.
Na teoria dos sistemas, o conceito que explica o fato de os órgãos A e B alcançarem o mesmo objetivo por caminhos diferentes é... Bem, gente, a parte de teoria dos sistemas, como eu falo lá no meu curso voltado para o IBGE, ela é uma parte muito conceitual e você precisa entender esses conceitos, tá? Perceba que eles foram cobrados nessa prova. Essa prova foi agora, no mês de março, prova para a Controladoria Geral da União. Então, você precisa entender esses conceitos. A gente vai trabalhar aqui alguns deles agora, tá? O que é retroalimentação? Eu acabei de falar de retroalimentação quando eu falei lá do meu processo administrativo, que o meu processo administrativo é um processo retroalimentador. Por quê, gente? Eu tenho o meu planejamento, a minha organização, a minha direção e o meu controle. O meu controle, ele não é a última função do meu processo, porque depois de avaliar, mensurar, né, de medir, eu vou retroalimentar o meu planejamento. O que é retroalimentar? É alimentar novamente. Vou avaliar se o que eu estou fazendo vai me levar ao meu objetivo. Se eu entender que não, eu vou alimentar o planejamento com novas informações. Então, retroalimentar nada mais é, gente, do que alimentar novamente, do que retornar ao processo. Retomada do processo. Alimentar novamente. Eu queria que vocês, por favor, colocassem aqui no chat se vocês estão gostando da aula, o que vocês estão achando. Estão gostando de eu ter colocado apenas questões cobradas de 2022, questões fresquíssimas? Vai colocando aí, por favor, seu nome, de onde vocês estão falando, por favor. Vamos lá, holismo. O que é holismo? Gente, holismo é quando eu tenho a visão do todo. É uma visão abrangente. Lá, se você lembra dos meus níveis organizacionais, você lembra que o meu nível estratégico, eu tenho essa visão holística, porque eu tenho essa visão do todo. Eu vou levar toda a organização para o objetivo que eu tracei. Então, aqui, abrangente, visão do todo. Gente, todo mundo já entrou no site do IBGE, já pegou o cartão confirmação, já está disponível desde segunda-feira, gente. Quem não pegou, corre lá, acabando a aula, tá? Corre lá e pega o seu cartão confirmação, veja direitinho onde você vai fazer a sua prova amanhã. Veja o caminho certinho que você vai fazer. Não se atrase, calcule o tempo que você vai levar da onde você está até chegar à sua prova. Vamos lá, letra C, homeostase. Homeostase é o conceito relacionado a equilíbrio. O estado de homeostase é o estado de equilíbrio, onde tudo vai estar funcionando perfeitamente. Então, homeostase é o equilíbrio. Funcionamento normal. E o que é entropia negativa? Para explicar a entropia negativa, eu vou explicar primeiro o conceito de entropia, tá? A minha entropia está ligada ao significado de desordem. Confusão. Fim. Toda organização, quando ela inicia, quando ela começa, ela tem essa tendência à desordem, ela vem com a tendência à confusão, ela vem com a tendência a ela acabar, a se findar ali a organização. E a negentropia, ela vem para reabastecer a organização com energia, para terminar com a desordem. Ela vem trazer a ordem à organização. Ela vem para acabar com a confusão, tá? Então, a entropia negativa
ela vem para reabastecer de energia a organização, tá? Ela vem para revitalizar. Então, a não entropia, ou a negentropia, ou a entropia negativa, ela acaba que é uma coisa boa, tá, gente? Então, vamos lá, letra E, equifinalidade. O que é equifinalidade? Equifinalidade é quando eu não estabeleço, né, na realidade, o conceito de equifinalidade é que não existe uma maneira só de chegar a um resultado. Que eu posso ir por caminhos diferentes e alcançar o mesmo resultado que você. Então, nós dois temos um objetivo e eu posso fazer de uma forma e você vai fazer de outra forma e nós dois podemos alcançar o mesmo resultado. Se você voltar ao enunciado da questão, você vai perceber que o funcionário A decidiu fazer uma licitação e o funcionário B decidiu abrir um concurso, mas no final do processo, todos os documentos estavam digitalizados. Então, o conceito utilizado aqui é o conceito da letra E, é a equifinalidade, tá? Vamos aqui à próxima questão. Frederico é coordenador de tecnologia da informação em um importante órgão da administração pública federal. Recentemente, ele participou de uma das mais importantes conferências sobre inovações tecnológicas voltadas para o setor público. Sua participação tinha como objetivo buscar informações sobre novas tecnologias e analisar iniciativas de TIC, Tecnologia da Informação, de outros órgãos, a fim de comparar com as práticas internas do órgão em que trabalha. Ao participar da referida conferência, Frederico desempenhou o seguinte papel do administrador. Bem, gente, aqui a gente vai estar falando dos papéis dentro da organização, né? Os papéis que o administrador exerce dentro da administração. E nós já vimos aqui que nós vamos ter 3 blocos de papéis. Os papéis interpessoais, os meus papéis informacionais e os meus papéis decisórios. Nos meus papéis interpessoais, eu vou ter o símbolo, eu vou ter o líder e eu vou ter o elemento de ligação. O meu papel de símbolo, ele vai representar a minha organização. É ele que vai a conferências, é ele que vai a premiações, mas ele está ali apenas representando a organização. Você já deve ter visto em uma palestra ou em alguma premiação, em quem está apresentando, falar assim: vamos receber fulano que está aqui representando a empresa tal. Essa pessoa, ela vai estar ali representando o papel de símbolo da organização. Vai estar ali apenas representando a organização, tá bom? O meu papel de líder vai ser aquele que vai liderar, que vai motivar, que vai comunicar dentro da minha organização. O meu elemento de ligação, ele vai ser esse interlocutor, ligando ali os papéis dentro da minha organização, tá? Vamos aqui ao meu bloco informacional. No meu informacional, eu vou ter os papéis de monitor,
disseminador e porta-voz. Gente, se esse bloco é o bloco informacional, ele vai ter a ver com informação. Passou na sua questão alguma coisa ligada à informação, fique atento que pode ser uma dessas três opções, tá? O monitor, ele vai coletar informações do ambiente que a organização está inserida e vai trazer essas informações para a organização. O disseminador, ele vai passar para o meu ambiente interno, ele vai passar, é como se fosse aquela rádio peão, é aquele funcionário que vai no RH, fica sabendo que o ticket já está na conta e volta e fala, gente, o ticket está na conta. Esse é o disseminador. Ele vai passar a informação da organização para dentro da organização, tá? E o porta-voz? O porta-voz, ele pega a informação da organização e passa para o meu ambiente externo. Ele vai passar para fora da organização. Se ele precisa fechar uma parceria e precisa apresentar dados da organização, é o porta-voz que vai até a pessoa ou a outra empresa, né? Que eles estão querendo ali fechar a parceria e começa a falar dos dados, começa a falar da quantidade de vendas, começa a falar dos objetivos. Então, ele pega a informação de dentro e passa para fora da minha organização, tá? Aqui no meu bloco de papéis decisórios, eu vou ter o meu empreendedor, eu vou ter o solucionador de conflitos, eu vou ter o administrador de recursos e eu vou ter o negociador. Eu queria que você prestasse muita atenção, por favor. Gente, o porta-voz, ele pega a informação de dentro da organização e passa para fora, né? Se vier na sua questão que a organização está conversando com o sindicato, não é o porta-voz, gente, muito menos o monitor, tá? Aqui você vai precisar ler se ele está solucionando, tentando chegar a uma saída de um conflito existente, aí vai ser solucionador de conflitos. Se ele estiver negociando salário, se ele estiver negociando hora extra, aí é o meu negociador, tá? Dentro do meu papel decisório, eu tenho o meu empreendedor. O que o empreendedor faz? Ele vai buscar por novas ideias, por novas práticas fora da minha organização e ele vai trazer para a organização. O solucionador de conflitos, né? Como eu já falei, é aquele que vai resolver os problemas da organização, tá? O administrador de recursos é quem vai alocar os recursos dentro da minha organização. É ele que muitas das vezes vai fazer ali o papel de gerência, tá? E o negociador, ele vai representar a organização em negociações, tá? Tanto dentro quanto fora ali da minha organização, tá? Então vamos lá, a gente vai ter que voltar ao enunciado da questão, pegar ali as palavrinhas-chave e encontrar o gabarito da questão. Vamos lá. Aqui diz que ele é coordenador, que ele de um importante órgão e que ele participou de uma importante conferência. Gente, ele participou, tá? E a conferência é de inovação tecnológica voltada para o setor público. E de agora é que a gente vai conseguir extrair a informação. Sua participação tinha como objetivo. Qual era o objetivo dele? Buscar informações sobre novas tecnologias. Então, ele vai buscar informações fora da organização. Qual a finalidade? Comparar com as práticas internas da organização. Qual é o meu papel que vai buscar fora da minha organização, no meu ambiente externo, informações? Qual é o papel que coleta essas informações e traz para a minha organização?
Gente, é o meu papel de monitor. Então, aqui a letra A é o nosso gabarito. O monitor, ele faz essa coleta no meu ambiente externo de informações. O meu disseminador, ele vai dentro da minha organização repassar a informação. E o meu porta-voz, ele vai levar para fora da organização as informações da própria organização, tá bom? Vamos aqui à próxima questão. Um diretor de recursos humanos e sua equipe identificaram um conjunto de alternativas cabíveis para a implementação da gestão do desempenho no órgão, mas eles não conseguem avaliar qual delas é a melhor. A técnica de apoio à decisão que pode ajudar o diretor e sua equipe na situação acima é. A gente vai falar aqui agora das técnicas de apoio de decisão. Dentro do seu edital tem um tópico de processo decisório. Eu já resolvi outras questões aqui sobre processo decisório. Então vamos lá. Para matriz de resultados. O que é uma matriz de um resultado? Eu tenho aqui as decisões, a decisão que eu preciso tomar, e aí eu vou colocar aqui, ó, fornecedor A e fornecedor B. E agora aqui eu vou listar algumas coisas. Vamos lá. Em relação à entrega. O fornecedor A entrega no prazo? Então, vou dar uma nota, 10. Fornecedor B, 5. Em relação à qualidade. E assim, gente, eu vou pontuando. Com isso, eu vou conseguir escolher entre os meus dois fornecedores. Eu vou conseguir tomar a melhor decisão, tá? Para B. O brainstorm é conhecido também como tempestade de ideias, tá? Nada mais é do que um grupo de pessoas livremente, sem preconceito, pode ser que venha assim na sua prova, e eles vão estar ali dando as opções deles para as decisões, dando as opiniões deles para as decisões, e eles vão estar falando e a outra pessoa vai estar anotando, e ali mesmo eles vão tomar a decisão, tá? Conflito criativo não é, gente. Benchmark nada mais é do que a comparação das melhores práticas de uma outra empresa ou um outro setor, tá? Que trabalha ali no mesmo nicho que o seu. Então, benchmark não é, brainstorm também não é, gente. Inteligência competitiva também não é o nosso gabarito. Nosso gabarito é a letra A, matriz de resultados. Você percebe que ele quer avaliar um conjunto de alternativas cabíveis para a implantação da gestão de desempenho no órgão, mas ele não consegue avaliar qual delas é a melhor. Então, ele vai colocar aqui, ó, alternativa A, alternativa B, alternativa C. E agora ele vai estabelecer alguns critérios aqui e ele vai pontuando. E com isso ele consegue avaliar e consegue tomar a decisão dele ali acerca da melhor alternativa, tá? Vamos aqui à próxima questão. No documento que formaliza o planejamento de uma entidade governamental para os próximos 10 anos, consta o seguinte objetivo: fortalecer a difusão do conhecimento produzido na instituição ao público interno e externo por meio de ações voltadas ao ensino e à pesquisa. Dentro da organização, nós temos 3 níveis: o meu nível estratégico, o meu nível tático e o meu nível organizacional. Em cada um desses meus níveis, eu exerço as 4 funções administrativas, tá? Eu vou ter planejamento no meu nível estratégico, eu vou ter planejamento aqui no meu nível tático e eu vou ter planejamento no meu nível operacional. Eu vou ter a minha função organização no meu nível estratégico e assim, gente, com todas as funções, tá? Direção e controle. O meu planejamento estratégico
ele vai ser pautado para o longo prazo. Porque o meu nível estratégico, ele é pautado para o longo prazo. Se eu tenho um objetivo no meu nível estratégico, ele não vai ser um objetivo para amanhã, para daqui a algumas horas. Ele será um objetivo para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos, 20 anos. Então, o meu planejamento estratégico, ele é pautado para o longo prazo, tá? O meu planejamento estratégico, ele também vai ter essa visão da empresa como um todo. E é no meu planejamento estratégico que eu vou definir a missão, a visão da empresa. E a missão nada mais é do que o propósito da empresa, do que a razão de ser da empresa. E qual é a minha visão? A minha visão é onde eu quero chegar. Onde eu quero estar daqui a 10 anos? Onde eu quero estar daqui a 5 anos? Você concorda que se a visão é onde eu quero chegar, é o meu objetivo? Então, gente, aqui ele está perguntando qual é o nível hierárquico que trata um objetivo de 10 anos, como a questão aqui está falando, que ele tem um planejamento para daqui a 10 anos. Qual é o nível hierárquico? Nível hierárquico, a gente está falando daqui, ó, nível operacional, nível tático e nível estratégico, tá? Então, aqui, se eu tenho um planejamento para daqui a 10 anos, eu estou no meu planejamento estratégico. O meu operacional, ele é pautado para o curto prazo, tá? Como aqui eu estou falando de operação, eu posso demorar algumas horas para realizar uma operação dentro da minha organização. E o meu tático, ele é pautado para o médio prazo. E aí aqui eu posso ter 1, 2. Se o estratégico tem 10 anos, o tático ele pode ter 5 anos, tá, gente? E o meu estratégico é para o longo prazo. Vamos aqui à próxima questão. A gestão de pessoas é composta por uma série de atividades e processos integrados, os quais devem atuar de forma alinhada para atingir os objetivos estratégicos da organização. Assinale a opção que apresenta a atividade realizada no processo básico de aplicar pessoas. Aqui a gente está falando no processo de gestão de pessoas, né? Eu já falei para vocês que estudar gestão de pessoas muita gente não gosta e que estudar gestão de pessoas é um drama. E aqui eu tenho o meu processo de desenvolver, onde eu vou treinar o pessoal dentro do cargo e onde eu vou desenvolver esse meu colaborador para que ele receba uma promoção, para que ele saia do cargo que ele está hoje e vá para um outro cargo verticalmente. Eu vou movimentá-lo de forma vertical, tá? Eu tenho o meu processo de recompensar, onde eu vou trabalhar com a minha remuneração e os meus benefícios. Eu tenho o meu processo de aplicar, onde aqui eu vou trabalhar no meu desenho de cargos e tarefas e eu vou trabalhar na avaliação de desempenho desse meu colaborador. Aqui no M, manter, como eu vou manter esse funcionário dentro da minha organização. Eu vou trabalhar a qualidade de vida do funcionário dentro da organização, eu vou cuidar do clima da organização. Aqui o meu processo de monitorar. Monitorar, gente, tem a ver com dados, tá? Eu vou ter um banco de dados, onde eu vou ter todos os funcionários listados ali no banco de dados, e ali eu vou monitorar a evolução desse funcionário dentro da minha organização. Assim, eu vou conseguir perceber quando é necessário fazer avaliação de desempenho, quando esse funcionário já pode ser desenvolvido no cargo, tá bom? E aqui, por último, o nosso agregar, que na realidade é a primeira, né? É a primeira etapa do nosso processo de gestão de pessoas. Quando eu agrego funcionário dentro da minha organização, é quando eu vou ao mercado de trabalho e faço o meu recrutamento e a minha seleção. Aqui, gente, ele quer uma atividade realizada no meu processo de aplicar. E nós já vimos que no meu processo de aplicar, eu vou fazer o desenho de cargos e tarefas e eu vou realizar a avaliação de desempenho. Então, vamos lá. Letra A. Criação de condições ambientais e psicológicas satisfatórias para os colaboradores. Aqui é manter.
Aqui é o meu processo de manter. Eu vou cuidar da qualidade de vida dentro da minha organização. Realização de orientações e avaliações de desempenho da força de trabalho. Exatamente, nosso gabarito, a avaliação de desempenho é na minha etapa aplicar. Vamos aqui continuar lendo a questão. Elaboração de programas de comunicação e desenvolvimento no ambiente interno. E, gente, é no meu processo de desenvolver. Letra D. Administração de atividades de consolidação da cultura organizacional entre novos funcionários. Não, gente, não é nosso gabarito. Acompanhamento intensivo de atividades com o uso de sistemas de informação. Aqui é o monitorar. Vamos aqui a mais uma questão. Na administração pública, a seleção de pessoas por meio de concurso público foi uma mudança significativa, tendo sido fundamental para a profissionalização e a melhoria da capacidade de gestão da máquina administrativa. Apesar disso, esse processo possui algumas deficiências, sendo muitas vezes ineficaz na seleção do profissional mais adequado para o cargo disputado, principalmente quando é realizado apenas por meio de uma prova escrita objetiva. Com base no enunciado, assinale a opção que apresenta somente competências consideradas na seleção por meio de uma prova escrita objetiva. Bem, gente, aqui é outra questão que bastava que a gente lesse esse pedaço aqui, não precisava ter lido essa questão imensa, tá? Então, vamos lá. Aqui ele está falando das competências, né? Das competências que o administrador ele precisa ter. E quais são as minhas competências? É o meu conhecimento, que é o meu saber, que é proveniente do meu estudo, da minha leitura. Eu peguei um passo a passo para fazer a leitura. Quando eu terminar de fazer a leitura desse passo a passo, a partir daquele momento, agora eu sei, eu compreendo, eu tenho conhecimento daquele passo a passo, tá? Para determinado processo. A próxima competência é a minha habilidade. Enquanto eu não realizar aquele passo a passo, eu apenas sei. Agora, quando eu pegar o passo a passo e colocar em prática, eu vou fazer. E depois de ter a habilidade, né, de ler o passo a passo, ter o conhecimento, ter a habilidade, agora eu já faço passo a passo, já coloco muito em prática. Agora, gente, eu tenho atitude. E a atitude é o querer fazer. Eu simplesmente posso ler o passo a passo, posso entender, posso adquirir o conhecimento, posso pegar a prática, mas eu não quero fazer. É por isso, gente, que conhecimento e habilidade são competências técnicas. São competências que eu adquiro, tá? E a minha atitude é uma competência comportamental. Porque vai depender da pessoa querer fazer ou não. Então, quando a questão pergunta quais são as duas competências responsáveis por uma prova escrita objetiva, se você vai fazer uma prova escrita, você primeiro precisa estudar, precisa adquirir o conhecimento. E depois você precisa ter habilidade, você precisa pôr em prática o seu conhecimento. Então, aqui o nosso gabarito, ele vai ser conhecimento e habilidade. Vamos procurar aqui. Letra D, conhecimento e habilidade. Vamos aqui à próxima questão. A teoria situacional da liderança, diferente da maioria dos estudos e modelos que tratam do tema, tem como ênfase principal a figura dos liderados. Então, aqui, o foco não é no líder, o foco é nos liderados. É nos liderados. Pressupondo que o líder tem a obrigação de adaptar a sua forma de liderar,
conforme características e aspectos relacionados aos seus subordinados? Sabendo disso, em uma organização, caso seja constatado que o líder deva adotar o estilo persuasivo, o subordinado está. Gente, falou em teoria situacional de liderança, nós estamos falando aqui do grau de maturidade dos liderados, tá? A gente vai montar aqui um esqueminha. Vocês estão gostando da aula até agora? Vou fazer um esqueminha aqui, tá bom? Então, aqui eu vou colocar, ó, maturidade. Espera aí. Passar para cá, chegar para cá um pouquinho. Coloquem aí, por favor, se vocês estão gostando da aula. Se vocês já pegaram o cartão confirmação da prova, o local da prova, né? Nós vamos considerar a motivação desse liderado. E aí, o estilo de liderança. Tá? Então, vamos lá. Ok. Então, vamos lá. No meu primeiro quadrante aqui, meu primeiro exemplo, meu liderado 1, ele não vai ter maturidade e ele não tem motivação para realizar a tarefa. Quando eu digo aqui maturidade, eu estou querendo dizer, gente, que ele não tem conhecimento, ele não tem vivência, ele não tem conhecimento técnico, ele não tem habilidade para exercer aquela tarefa. Então, aqui ele não vai ter maturidade, ele não vai ter motivação. Então, o estilo de liderança que eu vou utilizar é o diretivo. O meu liderado 2, ele não vai ter maturidade, mas ele vai ter motivação para exercer a função, tá? Então, o estilo de liderança que eu vou utilizar é o persuasivo. O meu liderado 3, ele vai ter maturidade, ele vai ter conhecimento, ele vai ter habilidade para resolver a tarefa, mas ele não vai ter motivação. Então, o estilo de liderança que eu vou utilizar é o participativo. E o meu liderado 4, ele tem maturidade e ele tem motivação. Então, o tipo de liderança que eu vou utilizar é o de delegação, tá? Então, vamos procurar lá a resposta. Ele quer o estilo de liderança persuasivo. E persuasivo, nós já vimos aqui que ele não tem maturidade, que ele não tem habilidade, ele não vai ter conhecimentos técnicos, mas ele vai estar motivado. Então, vamos aqui, ó. Vamos por exclusão, gente? Ó, pouco motivado, não. Letra B, muito motivado, a gente guarda. Razoavelmente motivado, a gente vai guardar. Pouco motivado, a gente tira. E plenamente motivado, a gente vai guardar também para ler depois, tá? Vamos lá, letra B. Muito motivado, mas possui baixa capacidade para realizar a tarefa. Nós já vimos que o persuasivo, ele vai estar motivado, mas ele não vai ter capacidade para realizar a tarefa. Ele não tem maturidade, ele não tem habilidade, conhecimentos técnicos para realizar a tarefa. Então, letra B já é o nosso gabarito, tá? Razoavelmente motivado, não. Ele vai estar motivado. E plenamente motivado, até poderia ser, mas possui todas as características exigidas para a tarefa, não. Nós já vimos que ele não vai ter conhecimentos técnicos, tá? Vamos aqui à nossa última questão. Para que a gestão de desempenho atinja seus objetivos, é necessária a etapa de avaliação de desempenho, a qual depende do método adequado a cada circunstância. No que concerne os métodos de avaliação de desempenho, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá. Afirmativa 1. A avaliação 360 permite a redução do efeito halo
na avaliação. Bem, o que é a avaliação 360? Na avaliação 360 é uma avaliação circular, ou uma avaliação em roda, tá? Que o avaliado fica no meio e ele se autoavalia e ele é avaliado por todas as pessoas com quem ele mantém contato. Então, ele é avaliado por seus gestores, ele é avaliado pelos colaboradores de linha e ele é avaliado pelos fornecedores, pelos clientes, tá? Por todas as pessoas que ele mantém contato. O que é o efeito halo? O efeito halo é um efeito que tende à generalização. A única avaliação de desempenho que tende ao efeito halo aí no caso aqui, ele está dizendo que ele reduz, né? Tem a redução. É o meu método de escalas gráficas, tá? Que ela tende à generalização, é um método que tende à generalização, é um método subjetivo e é um método que tende a ser superficial, ele tende à superficialidade, tá? Esse é o único método que ele tende a escalas gráficas. Então, ele está dizendo aqui que o 360, ele permite a redução do efeito halo, ou seja, ele permite que seja reduzido essa generalização. Exatamente a questão aqui, a opção, ela está certinha, tá, gente? Porque aqui eu vou ter várias pessoas me avaliando. Então, eu não consigo generalizar informação nenhuma, tá bom? Número 2. O método de pesquisa de campo envolve tanto a responsabilidade de linha quanto a função de staff. Exatamente, gente, está certinha a questão. A número 1 e a número 2 estão certinhas, tá? O meu método de avaliação de desempenho de pesquisa de campo é um método de entrevistas, tá? E eu vou ter o meu gerente de linha e eu vou ter o meu gerente, né, ou alguém da minha área de recursos humanos atuando como staff, ele vai atuar como assessoria. Então, aqui o número 2 também está corretíssimo. Aí vamos ler o número 3. A facilidade de homogeneização das características individuais e a simplicidade são características do Balance Scorecard. Gente, o Balance Scorecard é uma outra ferramenta, uma ferramenta de indicadores, é uma ferramenta lá do planejamento estratégico, não tem nada a ver aqui com a avaliação de desempenho, então o número 3 ela está incorreta. Com isso, o nosso gabarito é aqui, é a letra D, número 1 e 2. Bem, com isso, gente, essa foi a última questão. Deixa eu aumentar a tela aqui para me despedir de vocês. Gente, eu desejo uma excelente prova para você amanhã. Desejo que essa aula tenha sido muito proveitosa. Agora eu peço que você aproveite o restante do seu dia para descansar a mente, para fazer uma ótima prova. Você que esteve comigo durante toda essa trajetória, até o dia da sua prova, que é amanhã. Gente, uma excelente prova. Sorte eu não vou desejar, porque eu sei que você estudou, você se dedicou. Sorte é para quem não estudou. E eu espero, sim, que tudo que você estudou, e eu espero assim, gente, muito, 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 que tudo que eu falei caia na sua prova, que você lembre dos exemplos, que você lembre das historinhas que eu conto aqui, e que você lembre exatamente, escute a minha voz na hora da prova e seja assertivo e marque o gabarito correto, tá? Eu vou aguardar pelo seu retorno, vou aguardar o seu feedback de como foi a prova, quantas questões você acertou, tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima aula. Ótima prova, tá, gente? Tchau!